entra no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem, histórias que prendem a atenção, conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender, com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran, no YouTube brilha. Boa noite, sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Estou aqui com o idealizador de um dos projetos mais incríveis que está chegando na cidade de Socorro, fotógrafo, extreme photographer, Alexandre Sock. Falei certinho? Quase, é Sotti, Sotti. porque 2 Cs tem som de T, né? Italiano? Italiano, é. Mas tudo bem, tem gente que fala Sock, Sossi, cada hora uma coisa. Alexandre Sotti. Alexandre Sotti é premiado com as fotos mais incríveis que você vai ver na sua vida. Depois eu vou pedir para o Luquinha colocar. Ó, melhor foto do ano pela Nat Geo, revista. Existe a revista ainda impressa? Existem as impressas, claro. Existem bastante. É que aqui não É a chega. referência, né? Da National Geographic é uma referência para todos nós, né? Eu cresci vendo National Geographic. Nossa. Eu tô emocionada, tá? Fotógrafo do ano pelo canal Off da Globo, especialista em fotos de extremo, né? Extrema aventura, extrema loucura, extremo tudo. É isso? É isso, é. Extrema loucura, acho que é o principal, né? Loucura. Extrema loucura. Viu? E Seu Lixo Meu é um projeto que está sendo implementado aqui na cidade de Socorro, Circuito das Águas, e a gente vai falar muito disso, tá, gente? O lixo, o que você faz com o seu lixo, o que você não faz, né? E daí, o Alexandre está aqui no evento Move, que está reunindo os grandes nomes da aventura. Exato. Que acontece hoje, amanhã e depois, uma série de palestras, de conscientização mesmo, né? Do próprio esporte. Isso, de vários esportes, né? Porque o Move está reunindo várias tribos num evento só, numa cidade que eu acho que é super apropriada, né? Porque Socorro respira aventura. Né? Respira? Uhum. Ai. Ele está falando que sim. Brincadeira. E também o Seu Lixo Meu já é uma coisa ainda mais séria, tá? Que é a gestão de resíduos, projetos sociais, treinamento, consultoria. Então, assim, a gente vai falar de muita coisa importante para a nossa vida, né? Para a vida do seu filhinho também. E daí, Ale, o que eu queria saber é como uma pessoa vai viver tudo isso que você viveu. Porque esses projetos no Ártico, no Havaí, o caiaque com as lá, tudo. Como que é isso? É muito doido, né, Fara? Porque você imagina que eu tenho a grande honra e o prazer de ter um trabalho que é como se fosse umas férias, né? Eu viajo para os países mais incríveis, os lugares mais paradisíacos desse planeta para fotografar. Então, é um privilégio realmente, né? Você conseguir chegar, né, até essa profissão. É um sonho, eu acho, para um fotógrafo, para um videomaker, é um sonho. Exato. Mas como que você chegou nisso? Tipo assim, você o Alezinho com 5 anos falou, vou fotografar. Sabe que a gente estava falando da National agora? Ah. E meu avô colecionava National Geographic. E eu lembro de toda vez que eu ia para casa do meu avô em Campos do Jordão,
a gente tinha acesso a uma pilha de revistas ali. A Ah, National é uma referência para todo mundo, mas eu era muito pequeno ainda. E quando eu lembro assim, bem no comecinho, quando as pessoas me perguntavam o que que eu queria ser, eu falava, ou eu quero ser astronauta, ou eu quero ser fotógrafo da National Geographic. Só que eu falava isso sem realmente entender o que que é você ser um fotógrafo, né? Eu falava muito mais porque eu queria fazer parte daquele ecossistema que eu via nas revistas, de viajar, das aventuras e tudo mais. Coincidentemente ou não, é, anos e anos depois eu acabei conseguindo chegar nessa posição. Mas antes disso, eu me formei em educação física, eu sou educador físico, dei aula há muitos anos em academia, personal trainer, olha. e a fotografia era um hobby. E eu lembro que em 2002 para 2003 eu fui morar na Nova Zelândia, fui fazer um intercâmbio para Nova Zelândia, e foi a primeira vez que eu tive acesso a um país que é, assim, não que o Brasil não seja, mas pela Nova Zelândia ser muito pequena, você tem acesso a praticamente o país inteiro em muito pouco tempo, e é uma beleza natural totalmente diferente do que a gente está acostumado, principalmente eu que venho do sudeste do Brasil, aquela coisa mais Mata Atlântica, né, Sim. mar e tudo mais. Na Nova Zelândia você tem montanhas gigantescas, glaciais, você tem rios maravilhosos, então, eu fui realmente ali engolido por toda essa parte de um país que respira aventura. Então, o meu lado na fotografia acabou se aflorando nesse país. E quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi dar uma chance para fotografia. Olha E, que incrível. então, de educador físico, acabei sendo sugado para o meio da fotografia e muito. eh, Curiosamente, eu acabei entrando na fotografia já no meio da aventura. Porque a Nova Zelândia é um Exatamente. país. Porque ela respira aventura, né? Principalmente a aventura, esportes de adrenalina, né? Conhecida pelos bungee jumps que tem no Sim. país. Aliás, nasceu lá o bungee jump, inclusive comercial. Todos os raftings e tudo. A Nova Zelândia é praticamente o DNA deles é de aventura, né? É um povo que cultiva muito e idolatra a natureza. Eles dão muita atenção e valor para aquilo que eles têm na parte de fora da casa deles. Então eu fui contaminado por isso e quando eu cheguei no Brasil, eu fui chamado para cobrir uma prova de corrida de aventura. É uma corrida que é como se fosse um triatlo de aventura, e só que muito longa, no meio do mato, com navegação por bússola e times de 4 pessoas. E dali eu comecei a me envolver nesse meio da fotografia com aventura, e aí dali foi para frente. Nossa, porque eh, ser fotógrafo é desafiador, né? Falando de 20 anos que você iniciou sua carreira. Hum. E como que foi? Já foi? Você já mudou o chip, assim? Porque eu imagino que um cara que cresceu com essa história, com as revistas, tem um repertório ali na sua cabeça e que meio que já está no DNA. Existe isso, essa influência. Você sente que. Eu acho que sim, eu acho que é, Eu estou falando por no- isso porque eu quero salientar a importância do meio que a gente vive e que a gente proporciona para os nossos filhos, o tipo de referência que eles estão tendo acesso. com certeza. Eu acho que essas influências acabam te guiando de uma certa forma para algo no futuro, né? No meu caso, eu tinha essa coisa da fotografia meio que inserida em mim, digamos assim. Tava só adormecida. Era uma coisa que eu gostava, mas eu não sabia que isso podia virar uma profissão. Hum, Mas quando eu comecei a fotografar, e acho que até pelo meio que eu escolhi fotografar, que é o meio da aventura, que já é um mercado mais fechado, né? Muito pouca gente quer trabalhar hum. no meio do mato com chuva, com sol, na água, descendo É, cachoeiras e tudo mais, é né? verdade. Eu acho que sim, porque é uma coisa que você tem que ter uma noção daquilo que você está fazendo, né? Você não pode Hum, escolher ser fotógrafo, por exemplo, de casamento e achar que você vai
passar 5 dias no meio da Mata Atlântica fotografando um evento de aventura, porque são mundos completamente Sim. diferentes, apesar da profissão ser a mesma. E como eu já vinha desse meio, como eu já fazia a minha vida era em torno de acampar, de viajar, andar de bicicleta, eu morei no interior de São Paulo, então a minha vida era muito pra fora da casa o tempo todo. Era natural eu estar naquele meio e aí escolher a fotografia para registrar esse tipo de esporte foi automático, digamos assim. Automático. E muito É. rápido, viu, Fran? Até para te contar um pouco da trajetória. Eh, eu não tinha noção que isso poderia virar um emprego ou uma profissão, né? Mas eu fui, conforme os anos foram passando, eu fui conquistando espaços dentro desse meio, de uma forma até prematura, eu acho, né? Você imagina, eu comecei a fotografar em 2005. Primeira vez que comprei uma câmera na minha vida profissional foi em 2005. Eu não fiz curso nenhum, eu simplesmente Ô, entrei, louco. simplesmente entrei para conviver com fotógrafos que já eram profissionais, pessoas que eu ia simplesmente para os estúdios para ajudar a carregar Sim. mala, ajudar a preparar o cenário, etc. e tal. E com isso eu entendi aquele meio, como é que Hum. funcionava, mas ainda não me ajudava diretamente na aventura. Mas a aventura era aquilo que eu falei, eu estava inserida dentro de mim, na minha cultura. Sim. Então, quando eu consegui juntar as duas coisas, eu acho que foi natural eu ter um destaque no meio nesse meio, né, da fotografia de aventura. Sim, porque autodidata, né? Se acostuma, se vai se. Fotografia é muito do olhar, né? E não que você não possa treinar esse olhar, mas eu acho que tem gente que tem um dom para esse tipo de coisa. Tem muita gente assim, né? E tem gente que consegue unir o dom ou o hobby e tornar aquilo profissão, que é o meu caso. E tem gente que não, que tem esse dom, mas tem um outro foco, uma outra, né, Hum, trajetória na vida e acaba deixando isso meio que adormecido ali, mas não que a pessoa não tenha, né? tá. Mas é, é complicado. Eu acho que você pode ir mudando, se reinventando ao longo da sua Hum, vida. com certeza, sem dúvida. Assim como eu não imaginei que eu ia sair da educação física, eu achei que eu ia Que já estava ter uma certo. academia ou simplesmente virar personal trainer e ser isso no resto da minha vida. Então, mas aí que tá. Você se reinventou, mas e virou o melhor. Não sei se é o melhor, Ah, é eu sim. agradeço, mas eu acho que a gente teve sim, eu tive sim um destaque, justamente porque eu acho que eu respirava esse mundo. Então fazia. Qual que era a grande diferença, principalmente no começo, quando a gente tinha uma limitação muito grande de equipamento, hoje é totalmente diferente, né? Hum, Mas, por exemplo, a gente está falando de uma era que é pré-GoPro. Por que que eu falo da GoPro? Porque a GoPro, ela trouxe a câmera para lugares onde você raramente conseguiria colocar e hum, trazer aquele tipo de imagem. E eu lembro que os primeiros prêmios que eu ganhei na fotografia eram justamente ângulos e posições que eu me colocava que a maioria das pessoas não se colocava. Um pouco por causa dessa minha intimidade com o esporte, né? Então, se eu tivesse que fazer um rapel e entrar numa cachoeira junto com o atleta, eu conseguia fazer. Se eu tivesse que mergulhar e entrar no. Entendeu? Eu tava confortável nesse meio. E aí é uma outra parte voltada para a técnica, né? Para essa hum. coisa de você conseguir tirar de lá, captar aquela imagem e poder mostrar para as pessoas. Então eu tive realmente a velocidade no início da minha carreira em atingir patamares foi muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Se eu comecei a fotografar em 2005, em 2011, eu cheguei no que a maioria dos fotógrafos da minha área consideram o topo da carreira. Eu fui contratado pela Red Bull para ser o fotógrafo oficial da marca aqui no Jura? Brasil. Nossa. Isso para quem está no meio é realmente um auge de carreira. Primeiro, porque a Red Bull que tem Lógico. um nome muito forte. Segundo, porque paga muito bem, paga melhor do que qualquer outra área da fotografia de aventura.
Mas curiosamente, junto com essa chegada na Red Bull, eu fiquei um ano lá dentro, foi junto com o nascimento do canal Off, né? E o canal Off, para quem não conhece, ele é uma derivação da, da Multishow, da Globosat. O Multishow começou a tender a ser mais para o lado de entretenimento e música, mas ele tinha algumas coisas de esporte inseridas nele. E ali eles decidiram dividir o canal, e aí ficou um só para esporte, que foi o canal. Então o canal Off nasceu com você, Não, não comigo, mas mas você lá dentro quando ele já. nasceu, eu já estava lá junto com um projeto de um documentário. Na verdade, era uma série que chamava Kayak, Caiaque. que era de um atleta brasileiro, Pedro Oliva, com dois atletas americanos, que é o Ben Stockbarris e o Chris Kurbulek. E os três viajavam o mundo se jogando de cachoeiras. E ali, naquele momento, eu era o fotógrafo das expedições dele. E quando o Off nasceu, foi inclusive a minha transição da fotografia para o vídeo. Até o canal Off entrar na Olha, minha que vida, digamos interessante. assim, eu era focado em simplesmente fazer as fotos still. E quando eu comecei a me inserir nesse meio, eu acabei abrindo o leque para não só apertar o botão de disparo da câmera, mas começar a apertar o REC, para gravar aquilo que eu estava vendo. Uma coisa levou a outra, acabei que hoje eu sou documentarista, né? Eu dirijo documentários de natureza e outras coisas, nessa grande escola que foi fazer parte dos documentários aqui no Brasil, principalmente, no meu caso, pelo canal Off. É o canal mais legal que tem, não é? É o único, né? Também é o mais Não, legal. sabe por quê? Porque eu não assisto TV. Aliás, eu não tenho nem TV. Mas na academia eu gosto de ver off. E eu lembro descobrindo esse canal. Nossa, que legal! Olha que incrível. E, ah, e dessa série, Kayak, Uhum. que você foi, tal, Viajamos bastante. viajaram bastante, eu estava olhando lá as fotos. Tem o documentário disponível na página dele, não tem? Tem, tem. Tem. É, foi daí que houve essa transição, não, essa conscientização do que estava acontecendo com o planeta? Foi desse ponto? Foi desse ponto. A partir desse momento onde a gente começa a fazer produções de documentários para a televisão brasileira, viajando o mundo, né? Mas para a televisão brasileira, a gente começa a ter acesso a esses lugares, que são lugares mais remotos, são paradisíacos, né? E a natureza muito extrema, sem contato com pessoas. E em algum momento, numa transição da terra para o mar, é, num documentário chamado Águas Selvagens, que foi com a Karina Oliani, e a gente, no meio de um dos lugares mais paradisíacos do planeta, que é o Great Blue Hole, em Belize, a gente se deparando com plástico dentro da água no nosso redor todo. Assim, não era que você encontrou um papelzinho jogado. A gente estava a quilômetros de distância do continente, num lugar que é uma reserva ambiental gigantesca e super famosa, das 7 maravilhas naturais do planeta, rodeados de plástico por todo lado. E isso começou a incomodar muito a gente, né? Tanto eu, a Karina, a equipe como um todo, a gente não conseguia entender da onde vinha tanto lixo, né? Para estar naquele meio, com corais, com peixes maravilhosos, com aquelas ilhinhas, uma casinha e um coqueiro que todo mundo sonha em passar um final de semana, umas férias, uma lua de mel. Só que da linha d'água para baixo era literalmente um caos, assim, a ponto da gente ter que limpar para conseguir filmar e fotografar. E isso disparou um outro lado que eu nem imaginei que eu poderia ter, que era o lado de querer me aprofundar nesse problema para entender como que a gente poderia achar soluções para que isso não acontecesse mais. Nossa. E daí, eu acredito que seja Vestidos de Tubarões, esse projeto?
Isso, fazia parte desse documentário, esse ensaio com os tubarões. E como que foi de lá para cá? Porque acho que são uns 15, 10 anos, 15 anos desse 10 anos, ponto, 10 10 anos. anos. 2015. A gente teve bom, já era o documentário todo feito em vários lugares do mundo, todos de mergulho, né? Nesse ponto, e exclusivo para esse ensaio, a gente estava ali para chamar a atenção da preservação dos tubarões, que é uma espécie ameaçada de extinção, justamente por causa da pesca ilegal. E um animal que, por mais que as pessoas tenham muito preconceito, ele é importantíssimo para o equilíbrio do meio ambiente. E a gente estava ali para chamar a atenção daquilo. Mas, mais uma vez, o lixo no entorno fazia parte do nosso dia a dia de gravação. E a gente, Muito nesse lixo. caso, a gente estava nas Bahamas. Outro lugar paradisíaco, outro lugar que pessoas gastam uma fortuna para poder passar um final de semana, fazer um cruzeiro, ou uma lua de mel, seja lá o que for. E você rodeado desse problema que era até então invisível para a mídia. Isso era muito louco, porque o motivo da gente criar o Seu Lixo Meu lá atrás, esse movimento que chama Seu Lixo Meu, hoje já é uma ONG, uma empresa, inclusive, era porque a gente não conseguia fazer com que os canais que contratavam a gente para filmar expusessem o problema. Não existia essa pauta. E a gente queria mostrar, mas eu falava, não, mas como assim? A gente precisa pelo menos falar que a praia tá suja, que a gente precisa limpar a areia da praia para fazer um take de uma caminhada à beira-mar. Ou a gente precisa limpar literalmente com redinha, pegando que nem limpar a piscina, Nossa, para você poder fazer uma cena embaixo d'água. E nossa. ninguém falava sobre isso. Aí em 2015, Não podia falar não também. podia falar, né? A maioria dos programas né, dessa parte da mídia é sempre linkada com o turismo daquele país, então as pessoas ficam com medo vai sujar a reputação, vai manchar, né, a mensagem que a gente está querendo passar. Mas eu achava um absurdo, porque no fundo a gente estava mostrando uma coisa que Que não é não o que era verdade. a pessoa não ia encontrar aquilo que a gente estava mostrando, né? Ela ia ter uma realidade completamente diferente. O movimento nasceu disso, então a gente criou um Instagram na época, que se chama Seu Lixo Meu, e a gente queria levantar essa bandeira, falar, gente, é o seguinte, ó, tá vendo que bonitinho, lindo, maravilhoso que a gente tá vendo, que você tá vendo na TV, na academia, A mas a realidade. realidade behind the scenes aqui é outra, completamente diferente, e a gente precisa falar disso, mesmo que seja num canalzinho pequenininho, para meia dúzia de pessoas, mas a gente precisa colocar isso para fora porque tá acontecendo e ninguém tá falando sobre isso. Nossa. E o que mudou de lá para cá? Eu acho que mudou. Mas é importante você falar, porque a gente está falando da descoberta do problema, né? De lá Exato. para cá já. O que mudou foi que, assim como eu entrei de cabeça na fotografia de aventura e me aprofundei, chegando, né, em lugares que eu nem imaginei que eu poderia chegar na minha vida, em termos Hum, de viagens e tal, eu resolvi entrar de cabeça na problemática do porquê que aquilo estava acontecendo. Então, a criação desse Instagram, desse movimento, o Seu Lixo Meu, ele nada mais foi do que criar um hub para poder trazer profissionais que pudessem dar essa explicação na prática para as pessoas. De novo, a gente está falando de 2015, que não é o que é hoje. Hoje as coisas são muito mais disseminadas, o problema já está aí, a gente sabe que tem microplástico, inclusive no leite materno. Então, as informações mudaram muito de lá para cá, mas eu estou falando de uma época que ninguém falava disso. Então, uma das maneiras que eu pensei em chamar atenção para essa problemática foi criar um ensaio, aí já voltando para o meu meio da fotografia, do esporte, um ensaio fotográfico com meninas vestidas de sereia, hum, e as sereias no local onde é o habitat delas, mas com a problemática que a gente vinha atrás das câmeras. Então a gente foi um dia para Barra da Tijuca, eu chamei 15 meninas totalmente voluntárias, de modelos, amigas, atrizes, a se colocar no papel da fauna marinha
e mostrar para as pessoas o que que o peixe, o tubarão, a baleia, a tartaruga estavam passando no seu dia a dia. Então a gente cobriu elas de lixo, literalmente fez uma cena de como se elas estivessem mortas na areia. E esse ensaio, assim, por incrível que pareça, ele explodiu assim na mídia. Gente, quem não viu, vê. É a coisa mais linda do mundo. É chocante, né? A nossa ideia era fazer o quê? Era chocar realmente, mas também atingir aqueles que a gente sabe que são os atores do futuro, né? São as crianças. A gente precisava falar com as crianças, a gente precisava trazer essa problemática para o mundo onde o lúdico nos ajudasse a chegar na solução do problema, né? Com educação, com informação. Então as sereias foram muito por causa disso. Também porque eu venho, né, dessa parte de fotografia subaquática, meu meio e etc e tal. Sereias existem, não sei se você sabe, de Ah, verdade. sim, meu primo acredita e fala, Não, vai falar para ele que elas não. existem. Eu acho que existe também. É. Né, Theo? E algumas a gente tem que fantasiar, mas tem muitas que não precisa. E a gente, por incrível que pareça, esse ensaio, até pela quantidade de pessoas que estavam envolvidas, ele trouxe o nosso Instagram de 300 seguidores no final de semana para 10 mil. Nossa, Isso, estourou. isso 2016, 2017, se eu não me engano. Também, que era super difícil, era começo das mídias sociais, ou seja, se chegar a 10 mil era, sei lá, se hoje a gente estivesse Oi. falando de 100 mil, E uma coisa assim. falando de um problema, né? Ele não tá Falando de um mostrando coisa problema. bonita, assim, é, E aquilo transformou totalmente o nosso approach para aquele problema, porque uma vez você tendo uma ferramenta de comunicação com esse tipo de força, a gente começou a conseguir espalhar essa mensagem para muito mais gente e fazer com que a nossa palavra chegasse muito mais longe. A partir desse momento, o Seu Lixo Meu, já com um time de voluntários gigantescos, a gente começou a dar palestra em escolas, a gente montou um teatrinho com sereias, onde elas iam para as escolas, a gente fazia todo um teatro do Oceano olha, Sujo, assim, ensinava as crianças a retirar o lixo e já colocar nas lixeiras que eram corretas, né? O plástico no plástico, o papelão no papelão, o vidro, etc. E isso foi caminhando de uma forma, assim, super positiva e super rápida também. Então, quando a gente viu, a gente estava dando palestra em vários lugares do Brasil, até fora do Brasil a gente deu palestra, para trazer essa informação para as crianças nas escolas. Num belo dia, a gente chega no Rio de Janeiro, numa ação de limpeza de praia, que fazia parte desse programa que a gente tinha desenvolvido, e a praia, no caso, era São Conrado. Né? São sim. Conrado é uma praia na zona sul do Rio de Janeiro, para quem não conhece, né? Fica ah, entre Barra e Leblon, né? Entre Barra, Leblon e Ipanema ali. É uma praia pequenininha, porque ela está situada entre dois morros e Exclusivinha. super exclusiva, só que era uma praia que quando a gente chegou, eu pela primeira vez para entender a problemática, ela tinha muito lixo na areia, mas muito assim, desproporcional a o tamanho inclusive daquela praia. Então, nesse momento, eu começo a querer entender o porquê que aquilo estava acontecendo Ali. ali. E um dos organizadores dessa ação que levou a gente para lá, chama Marcelo Faria, ele era morador da favela da Rocinha e recebeu a gente super bem e me convidou para entrar na Rocinha. E eu nunca tinha entrado numa favela do tamanho da Rocinha antes na Porque minha a vida. Rocinha, se não me engano, ela abraça São Conrado, né? Praticamente, né? Ela fica entre o Morro dos Irmãos e a Floresta da Tijuca, mas a quantidade de gente que mora ali, perto do bairro de São Conrado, é desproporcional. Então, você tem São Conrado com 15 mil habitantes e a favela da Rocinha com 250 mil. É São Paulo dentro de Socorro. Praticamente isso. Numa desproporção, inclusive, de espaço, porque o Sim. bairro de São Conrado é super espaçoso, inclusive tem um dos maiores campos de golfe do Brasil no meio do Sério? bairro, e você tem a Rocinha com uma densidade demográfica gigantesca, empilhando 250 mil habitantes ali dentro. E a primeira vez que eu entrei lá,
já com aquele pensamento de que, poxa, a gente tem as sereias, vamos trazer as sereias para conversar com as crianças e vamos fazer a revolução para a gente parar de jogar o lixo plástico, porque senão a praia vai estar suja o tempo todo. O que aconteceu foi que quando eu cheguei no epicentro, digamos assim, da favela, eu me dei conta de uma situação que eu não esperava ver, que era a fome. A gente estava ali. Como você vai falar do lixo, né? Estão comendo lixo, né? Exatamente. A gente estava ali com a Dona Maria, que era uma senhora de 70 anos, que construiu a casa, o barraco dela com a própria mão, e ela tinha uma jaula, uma gaiola que ela caçava ratazana para ter o que comer. Aí você imagina, a gente está no século XXI, na favela, que é considerada entre as favelas do Rio de Janeiro a mais estruturada, porque a Rocinha Sim, tem uma estrutura de bairro, realmente. Século XXI, Zona Sul do Rio de Janeiro. A gente não está falando do interior do Nordeste, a gente não está falando de países pobres da África, a gente está falando do Zona Sul do Rio de Janeiro. E uma pessoa literalmente tendo que caçar para poder ter a proteína para comer. Nesse momento, eu tomo um soco na cara, assim, foi como se nada mais do que a gente estava fazendo fizesse sentido. Porque como que eu ia chegar para Dona Maria e falar, Dona Maria, você está jogando plástico no rio e o plastiquinho está indo para o mar e matando a tartaruga? E qual é o sentido disso na prática? tartaruga. Eu lembro que eu voltei lá de cima, Mariana Menato, que é a minha sócia no Seu Lixo Meu hoje, engenheira ambiental, que toca todas as frentes, inclusive. A Mari tava num café, eu sentei com ela, eu falei, Mari, eu não sei como e nem exatamente o porquê, mas eu não vou voltar para São Paulo. Aí ela ficou olhando pra minha cara. Ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei, cara, o que eu vi lá não faz sentido. Realmente é uma coisa do- de um outro, parece que você tá num outro planeta. Você tá a literalmente 500 metros do IPTU mais caro do Brasil e você tem gente caçando rato para comer. Não faz sentido isso na minha cabeça. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que é maravilhoso o trabalho que a gente está fazendo. Mas pelo que eu tô sentindo, a gente tá falando para a minoria da minoria da minoria. Não tá Sim. errado o que a gente tá fazendo, Não. mas eu acho que o foco não é esse. Acho que a gente tem que sim continuar fazendo tudo isso, mas eu acho que o problema tá um pouquinho mais embaixo. E dali eu fiquei no Rio. E aí eu comecei a procurar entender o que estava acontecendo. Tive uma sorte gigantesca de ser abraçado por essas pessoas da favela. As pessoas, obviamente, no começo ainda não entendendo exatamente o que, que eu estava fazendo lá, mas eu também não sabia o que eu estava fazendo lá, porque não era a Foi. minha especialidade, não era minha, eu não tinha noção do que era um trabalho social, eu não tinha noção do que era. Você queria ajudar a resolver um problema, Eu vi que dava para a gente tentar fazer alguma coisa, mas mas não tinha noção de como. Então a minha proposta foi muito simples e genuína. Eu cheguei para esses líderes que me levaram lá para dentro, esses que hoje eu chamo de líderes comunitários, eles não se consideram, mas Hum. são pessoas totalmente do bem, que querem o bem para o seu meio, e aí é o conceito de comunidade. Um ajuda o outro. E eu falei, cara, eu não sei como, mas eu vou ajudar. E a gente vai fazer isso juntos. Então ali nasceu um plano B. E o plano B era como que a gente faz para que a gente saneie a fome e junto com isso a gente consiga começar a melhorar o meio ambiente. Então a primeira coisa que a gente fez já entendendo a situação da Dona Maria, era, tá bom, como é que a Dona Maria não precisa mais caçar aquele rato? A gente Hum. precisa dar comida para ela. Como é que a gente dá comida para ela? Sou ONG, eu não sou nada, né? Eu sou um fotógrafo Hum. aqui querendo ajudar. Então, eu me voltei ao bairro de São Conrado, onde eu conheci algumas pessoas. A gente provocou para que moradores de um condomínio de lá formassem um grupo de WhatsApp, e esse grupo doaria cestas básicas para mim, simplesmente para a gente levar para essas famílias que a gente já tinha cadastradas como as famílias Mais mais pobres. pobres da região mais pobre da Rocinha. Hum. Esse grupo acabou virando não é nenhuma associação, mas é como se fosse, não é um CNPJ, são simplesmente pessoas que doam todos os meses, e eles arrecadam 200 cestas básicas por mês.
A gente pegava essas 200 cestas básicas, levava lá para dentro e a gente, já com o cadastro das famílias, a gente simplesmente dava cestas básicas. Durante 6 meses a gente só deu a cesta básica, a gente não pedia nada em troca, a gente simplesmente queria saber se as pessoas estavam Comendo. comendo, se elas estavam alimentadas. Sem, sem comida na barriga, você não, nem pensa, né? Você não, Meu. você está em estado de sobrevivência 24 horas por dia. E isso acaba desencadeando problemas que a gente não tem, a gente aqui Não tem. não tem noção. Então, quando a gente começa a conseguir entregar essas cestas básicas todos os meses para essas pessoas, o que acontece é que elas abrem as portas das casas para a gente conseguir conversar com elas. E aí esses cadastros, eles começam a virar entrevistas. E aí a gente começa a trazer um volume de informação que é 100% necessário para você tentar sanar o problema daquela família. Então, por exemplo, muita gente que tinha cursos profissionalizantes, mas não tinha emprego porque não conseguia sair do lugar onde eles estavam para chegar até o asfalto, como eles dizem, né? Muita gente que tinha que cuidar de 6 crianças que nem dela eram, e aí automaticamente não conseguiam trabalhar para poder, né, ter uma Sim. renda. E a gente criou nesse meio, com essas informações, uma estratégia. A gente falou assim: o que a gente vai fazer é tentar buscar o máximo de cursos que a gente conseguir trazer para essas pessoas poderem, dentro daquilo que é possível no dia a dia delas, se profissionalizar. E o objetivo é fazer com que essas pessoas saiam da fila da cesta básica. Porque a Sim. gente tem 200, a gente não vai ter 1.000, a gente não quer ter 10.000, a gente tem 200 todos os meses. O que a gente faz para tirar essas 200 famílias dessa fila? Então a gente entrou com essa parte de dar curso. Curso do quê? De o que desce. Design de sobrancelha, Sim. eletricista, cabeleireiro, qualquer coisa que a gente conseguia gratuitamente e fazia com que essas pessoas começassem a desenvolver um plano B, ou talvez no caso delas um plano A, para sair daquela extrema pobreza. E começou a dar super certo. Então, o que aconteceu é que até a pandemia, a gente, aos poucos, ia tirando essas famílias dessa zona de vulnerabilidade e elas automaticamente davam espaço para uma outra entrar nessa fila das 200 cestas. Não. Vem a pandemia, tudo vira de cabeça para baixo, na verdade as coisas pioram dentro da favela, né? Todo mundo perde os seus empregos, o pouco que já tinha. Mas para a gente acontece uma coisa interessante. A gente, como já tinha acesso a essas pessoas e acesso a um material que a gente podia provar para fora de que a gente tinha um programa sério de doação de comida, o que acontece é que a gente cria um hub de arrecadação de cesta básica gigantesco na Rocinha. E a gente começa a receber doações do Brasil inteiro. Imagina, a gente doava 200 cestas básicas por mês. Na pandemia, a gente chegou a doar 200 por dia. E faziam fila de pessoas, e todas as pessoas que recebiam a nossa cesta, a gente tinha o cuidado de cadastrar, de ir até Sim. a casa para conhecer a realidade daquela família e de começar a ampliar esse raio-x que a gente queria ter de informação de toda essas áreas de vulnerabilidade da Rocinha. Isso fez com que a gente pulasse de, sei lá, 500 famílias cadastradas em 2020 para 14 mil famílias cadastradas Nossa. agora em 2024. E isso fez com que a gente também tivesse uma visão muito mais ampla e pudesse focar em projetos que fossem específicos para cada área, porque a gente tem que lembrar, Rocinha é uma cidade, então ela tem bairros, né? Os bairros têm realidades diferentes, tem bairro que é mais perto do asfalto, tem bairro que você precisa andar 40 minutos depois do que a moto consegue te levar para você chegar na sua casa. Nossa. Então, isso funcionou para a gente poder entrar com mais força nessas localidades que precisavam de qualquer tipo de projeto. Então, por exemplo, a gente conheceu o Flávio Gomes, que ele ensinava as pessoas a fazer mini hortas na sua casa. Ah, você tem um Hum. balde que você não usa mais? Então, nesse balde a gente vai botar rúcula, ou você tem uma garrafa PET que você vai aqui, vai Nossa. plantar uma alface, seja, ele fazia isso já.
Quando a gente conheceu o Flávio, a gente falou, Flávio, você não quer vir fazer uma horta na escola? A gente usava uma escola como base, né? E ele fez a horta na escola. Aí a gente começou a falar, pô, e se a gente ampliasse essa horta da escola e começasse a distribuir hortas comunitárias na favela? Quanto custa isso? Ah, custa 3 mil, sei lá. Ah, beleza. Vamos lá buscar esse dinheiro, tem esse dinheiro em algum lugar, a gente vai e traz e implementa essa horta. E uma coisa foi chamando a outra. Hoje o Flávio tem uma cooperativa, a gente está montando para o Flávio uma cooperativa de criação de tilápia, onde Hum, a gente usa caixa d'água de 1.000 litros e cada caixa d'água dá cerca de 100 quilos de peixe olha, depois de 6 meses. Então a gente está montando um sistema de cooperativa para. Hoje a gente já tem quase 10 espalhadas na Rocinha e a gente quer fazer com que isso vire 20, 30 caixas d'água e isso vire uma economia para esse projeto se autossustentar. E aí todos os projetos que a gente começou a tocar, eles faziam. A nosso objetivo era fazer com que eles fossem autossustentáveis. Para não depender de dinheiro externo, sim, para não ter que sim. depender de qualquer coisa. Eles tinham que ser autossustentáveis. Só que a cesta básica não dava, né? Porque a cesta básica, ela é a base do todo. Você não, como é que você vai ter retorno daquilo? A gente teve uma ideia. Uma das coisas que a gente dá na cesta básica é óleo de cozinha. E aí o óleo a gente consegue reutilizar ele. Inclusive aqui em Socorro tem um projeto desse que vai estar Sim. com a gente lá na praça. E a gente transforma o óleo de cozinha usado em sabão ou em produto de limpeza. E aí a gente criou uma marca na Rocinha chamada Sabão no Morro. Então, a pessoa que recebia a cesta básica, depois de 6 meses, ela começou a devolver o lixo da cesta básica para a gente para ganhar a cesta básica seguinte. Um ano depois, a gente implementou o óleo. Então, o óleo era trazido junto com o lixo da cesta básica para a gente utilizar esse óleo e criar o sabão. E o sabão hoje é uma marca que emprega 20 pessoas, por exemplo. A gente criou um curso de crochê, por exemplo. E aí o crochê a gente linkou com uma moradora de São Conrado, que tinha muito conhecimento do bairro e tinha um bom gosto de design de moda muito grande. E ela criou uma marca que hoje a gente tem uma fila de 40 pessoas esperando para entrar nessa fábrica de crochê que bomba, assim, que chega no final do ano eles não conseguem dar conta Olha de, só. de tanto material de crochê que eles têm que fazer para vender, não só para o bairro de São Conrado, mas para os outros bairros e até fora do Rio de Janeiro. E exemplos como esses foram sendo espalhados na favela como um todo, onde você podia simplesmente implementando o mínimo de informação para aquelas pessoas, para aquelas famílias, para aqueles grupos, criar dentro daquela realidade meios de você se autossustentar. E isso virou um projeto muito maior. Então, a gente tem hoje esse know-how e esse conhecimento de como fazer com que, mesmo aos lados mais pobres, mais extremos da pobreza, que muitas vezes parece não ter solução, eh, saírem dessa lama, literalmente, e começarem a dar um passo de cada vez. Porque não é só dar o que comer, né? Uhum. É ensinar a andar com as próprias Uhum. pernas e A gente usou muito esse lema, né? Que você não deve dar o peixe, deve dar a vara. E a gente falou uma coisa lá atrás, até por não ter esse conhecimento, que na verdade o que a gente está fazendo, a gente está ensinando o cara a construir a vara. sim, Porque se você aprende a construir a vara, você não tem nem que ganhar a vara. né? Você simplesmente dá um jeito de você criar, de você fabricar essa vara e a vara vai te fornecer o peixe. E é justamente isso que a gente faz. A gente batalha para que a gente não precise depender de dinheiro externo nenhum, Uhum. nem de governo, nem de instituições. Claro, precisa, em certos pontos, lógico que precisa. Então, por exemplo, quando a gente criou a marca do sabão, a gente inscreveu num edital e eles ganharam o edital e conseguiram um maquinário para fazer o sabão acontecer. Mas a gente não precisa de Justo. mais dinheiro para o sabão Sim, acontecer. O não sabão se depende. sustenta. Mesma coisa com os peixes, mesma coisa com a educação ambiental. Todos os tipos de projeto que a gente conseguiu inserir lá dentro, eles têm esse intuito e esse foco de autossustentabilidade. E esse projeto é premiado também. São premiados, são reconhecidos hoje pela Unesco, pela ONU. A gente teve no G20
junto com a família Sherman, que inclusive são parceiros nossos de- desde quando eles conheceram o projeto lá atrás, ficaram super encantados porque eles estavam realmente subindo a costa do Brasil para falar sobre o lixo nos oceanos, né, em parceria com a USP, um monte de instituições ali junto com eles. Quando eles pararam no Rio de Janeiro, eles souberam dos nossos projetos, foram lá nos visitar e dali eles viraram praticamente padrinhos desses projetos que a gente desenvolve lá dentro. Então, quando teve o G20, a gente teve um espaço de fala dentro do G20 para poder explicar tudo aquilo que a gente estava fazendo. Eles estão levando isso muito provavelmente para a COP agora em Belém. É, e- o que que é? Água da Copa. Essa daqui é a água da COP? Olha, eu não sabia. Pô, então, tinha que ser, né? Isso, É, porque daí aí a gente está falando de uma outra coisa, né? Porque lá atrás, quando você fala principalmente com os ativistas e as pessoas que são muito fervorosas nessa coisa de querer solucionar da noite para o dia esses problemas, soluções como essas fazem toda a diferença, né? Que é o quê? Como que você diminui o nosso impacto com produtos que simplesmente não mudam, mas ele tem um design diferente, um design pensado para causar menos impacto. Isso faz muita diferença. E é muito legal você ver no Brasil, né, marcas como a Quissima é daqui de já Socorro. tomando essa frente, né? Eu acho incrível isso. Super importante. Eles têm mais projetos, inclusive. E eu queria te falar aqui da, do seu projeto, uma parte que você fala trocando a câmera por algo muito maior. Então, Essa foi ativista não. Eu, eu, eu virei o ativista 100%, né? Inclusive, eu parei de fotografar nessa época. Eu fiquei pelo menos 3 anos dedicado somente à Rocinha. Mudei para o Rio de Janeiro, fui morar na Rocinha, inclusive na pandemia, morei dentro da Olha Rocinha, só, o que foi uma experiência incrível, natural para mim, porque eu já, enfim, eu morava no bairro vizinho e estava lá todos os dias. Então, foi só dormir lá dentro. Mas isso fez com que eu também tivesse um melhor entendimento daquele meio. e quando as pessoas elas se sentem cidadãs, olhadas, eu tenho certeza que a resposta é bem diferente, né? Totalmente. Você vê que muito o que precisa, muito o que falta é essa atenção. E não é uma coisa difícil de você fazer. Infelizmente, a gente tem todas as É, nossas problemáticas, mas assim, é que é o básico. é o básico. E eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu nesses últimos 6 para 7 anos é que, no fundo, você não precisa depender de governo, você não precisa depender, mas você precisa de alguém para te ajudar. E geralmente é alguém de fora. Não estou falando de asfalto para dentro da Rocinha, mas eu estou falando de alguém de fora daquele meio que consiga enxergar o Sim, problema com uma outra visão, e aí você consegue implementar coisas locais de uma maneira diferente. Muitas vezes, quando você está dentro. dentro da lama ali, você não tem essa visão, né? Você está realmente tentando sobreviver o seu meio. E você nasceu ali, você cresceu ali, então É você não tem uma outra visão, muito inclusive de difícil, né? mundo, né? Eu fiquei espantado de saber que tem gente nessas áreas mais altas lá da Rocinha onde a gente atua que não desce nem para a praia. As pessoas não têm acesso à praia, elas não conseguem, não Nossa. querem, sabe? Justamente porque tem que andar, porque tem que subir morro, descer morro, não tem dinheiro para pagar o mototáxi para levar lá para cima. Então são pessoas que ficam isoladas, ficam ali naquele meio. E é muito grande lá, né? Muito grande, de verdade. Meu Deus. E daí, Ale, é, chegando no nosso dia 19 de setembro de 2025, projeto de fazer com que Socorro seja a primeira cidade lixo zero, como que chegou? É, Então, isso veio de um desafio, é, porque foi assim, quando o Daniel trouxe para a gente o Move, e a gente super abraçou, porque, né, o nosso meio é aventura, e a gente acha sim, que através do esporte de aventura a gente consegue trazer as pessoas mais perto da natureza e automaticamente
a educação ambiental a partir disso, né? Sim. Aquilo que você conhece, você cuida. É, um dos patrocinadores desse evento é a CBM, que é a Confederação Brasileira de Motocross. A CBM tem um braço de sustentabilidade e a Mariana é a diretora. E numa reunião junto com a organização do Move, a Mari falou assim: Poxa, gente, eu queria muito fazer com que esse evento fosse um evento exemplo em sustentabilidade. E aí eu falei assim, cara, isso é muito legal, mas eu vou fazer uma provocação aqui. É, entrar num evento para ele ser sustentável, a gente tem que entender que não é só você colocar a lixeirinha colorida para as pessoas supostamente separarem o que que é plástico, o que é vidro, o que que é papelão. Um evento sustentável, ele tem que ter um lastro. E ele tem que, de preferência, deixar um legado. Eu falo assim, por que que a gente não aproveita que Socorro já é uma cidade que respira a natureza, é uma cidade pequena, querendo ou não, porque a gente está falando de 40 e Sim. poucos mil habitantes, e tem esse cuidado natural com o seu rio, né, que é tão importante, que gera a economia, que tem um papel fundamental, inclusive, na construção da cidade. Por que que a gente não aproveita e tenta expandir o que a gente vai fazer no Move para a cidade como um todo? E eles adoraram, abraçaram a causa e falaram: pô, Ale, como que a gente faz isso? Eu falei: não sei, mas a gente vai aí juntos e a gente vai descobrir. Então eu vim para Socorro há 2, 3 meses atrás e com o intuito de conhecer os players da cidade, as pessoas que já fazem projetos em prol do meio ambiente. De cara, conheci o Giba. que é Ah, o Giba, o sim, do Gi- Lixo Zero. assim, é o cara. O Giba é o cara, assim, eu não Ele vai estar podia. lá? Vai estar lá com a gente. Ah, Não podia ser melhor do que um cara como ele, que tem total consciência, fez curso, conhece pra caramba da estrutura de como você formar pessoas e instituições causando menos impacto. E aí o Giba me apresentou para outras pessoas, a gente chegou a conversar com o prefeito, fomos conversar com o secretário de meio ambiente, fizemos toda uma rodada na cidade, conhecemos a Corenova, que é a sim, cooperativa de separação de lixo, que é super importante, tem um dos papéis mais importantes nesse tipo de ação. sim. E a gente fez na verdade, uma grande teia de pessoas que estavam a fim de abraçar essa causa, que foi provocada por nós. E agora a gente está fazendo o primeiro evento Lixo Zero, se eu não me engano, inclusive da região, onde as pessoas vão ter pela primeira vez um ambiente que não vai ter lixeira. Imagina você entrar num evento, você tem lá a praça de alimentação, você vai trazer as coisas que você vai trazer com você, você vai chupar uma bala, comer um chiclete, seja lá o que for, mas você não tem lixeira espalhada pelo evento. Em compensação, você tem agentes de educação ambiental que vão estar orientando as pessoas aonde levar isso. E a hora que ela chegar nessa central, né, que Hum, vai ser a central de separação, que vai estar no meio do evento, são 3 tendas, ela vai poder não só descartar aquilo que ela está carregando com ela de forma correta, mas ela vai poder entender o porquê que ela está fazendo isso e o que que isso vai gerar de fato de retorno para o meio ambiente e para a cidade dela. Dali, a nossa intenção é trazer isso para todos os eventos que tiverem na cidade daqui para frente uau, que e legal, depois né? com que os bairros comecem a adotar essas medidas, as escolas comecem a adotar essas medidas, e a partir do momento que você tiver meia dúzia funcionando, vai ser natural com que esse exemplo passe de um para o próximo, né? Ou seja, Ó, pousadas, a restaurantes, gente está num lugar que o povo ainda abre o vidro do carro e joga a garrafa para fora, viu? sem dúvida, eu não É, tenho dúvida disso, é, mas isso em todo lugar, e não só no é. Brasil. Agora, isso faz parte, muito disso faz parte justamente dessa desconexão que a gente tem com o meio ambiente e com a natureza. A segunda parte, que é muito importante, a gente não pode ignorar, é o fato econômico, né? As pessoas que vivem em vulnerabilidade econômica, não precisa nem ser extrema, Hum,
Com certeza, ela não está preocupada se o plástico que ela está jogando Não. do lixo vai parar no rio do peixe e vai matar, seja lá o que for. Ela não está preocupada com isso. Então, quando a gente fala de meio ambiente, isso é uma coisa que a gente já vai fazer aqui em Socorro, inclusive, a gente tem que cuidar do social antes. O social ele tem que vir junto com as ações ambientais. Então, por exemplo, aqui Eu a gente acredito nisso também. Você tem que começar educando, cara. educando e dando ferramentas para aquela Ah, pessoa sair daquele estado de miséria, muitas vezes, né? Ou pobreza, e você trazendo ela para um patamar onde ela comece, de preferência com a barriga cheia e sem ter se preocupar como é que ela vai comprar a próxima refeição dela, a olhar para aquele ambiente dela de uma maneira completamente diferente. O que a gente fez? A gente foi visitar algumas hortas que já existem, hortas comunitárias aqui na cidade. E essas hortas estão próximas desses bairros que são bairros um pouco mais vulneráveis. Não são bairros pobres, mas são bairros vulneráveis para a cidade de Socorro. sim. Não, não chega nem aos pés do que é uma favela, nem aos Não, pés. não, não. Tá anos-luz, assim, né? Sim. Mas é uma realidade. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que a economia da cidade cuide desses bairros com uma atenção diferenciada, para que essas pessoas Sim. virem os agentes ambientais que a gente precisa lá na frente. Hum. Né? Por exemplo, com a Corenova, uma cooperativa de separação de resíduos, ela tem vários estágios para poder ganhar dinheiro. O estágio mais básico é você simplesmente separar tudo do jeito que Hum. vem, prensar e mandar para alguém. Esse alguém vai abrir o fardo que você prensou, vai separar aquilo que você já pré-separou e vai fazer com que cada item daquele separado tenha um valor maior. Isso vai para um terceiro agente que até chegar no último ainda já passou por pelo menos mais dois. Então a gente tem três, quatro agentes entre a cooperativa e quem compra esse plástico para Hum. reciclar, e que quando você traz tecnologia para dentro dessa cooperativa, o que você faz é que você corta esses intermediários, Sim. fazendo com que o que você separa aqui na cooperativa tenha muito mais valor econômico. Automaticamente as pessoas ganham mais, automaticamente você tem mais vontade de buscar aquele resíduo e educar as pessoas de como que elas fazem para me entregar de Que uma era o forma melhor. projeto que eu te falei da Dinamarca, lá da Escandinávia, do lixo já. Sim, Eles não têm onde jogar lixo. exato. Então, eles já têm. Em países que têm essa problemática, e são países que a gente chama de primeiro mundo, as pessoas não sabem disso, mas você paga pelo lixo que você joga fora. Se você, Sim, na Nova Zelândia, por exemplo, você tem que levar toda semana seu lixo no dia certo sim, para uma central e você paga pelo peso que você colocou, o que automaticamente já sim, faz com que a pessoa produza menos. sim, Porque se ela não tomar cuidado com aquilo que ela está descartando, ela vai simplesmente começar a pagar cada vez mais. Mas isso é uma ferramenta que funciona para esse tipo de país, né? Com sim, esse tipo de educação, etc. A gente está num outro patamar, mas tem o que fazer no patamar que sim, a gente está. E é um patamar importante, por quê? Porque isso é geração de renda. O lixo, o Giba fala isso, né? O lixo, quando ele é descartado da forma correta, ele não é mais lixo. Ele é uma geração de renda. Então, às vezes a garrafa PET, por exemplo. A garrafa PET tem três tipos de plástico. Cada um tem o sim, seu valor. As pessoas enxergam aquilo como uma coisa só, mas não é. A tampinha tem um valor, a garrafa em si tem sim, outro e o rótulo tem outro. Isso da forma correta é dinheiro. Dinheiro sim, e dinheiro bom. Se você está trabalhando com isso e conseguindo fazer com que isso chegue até o comprador final de uma forma rápida, você está automaticamente gerando mais renda para essas pessoas. Então, o que a gente está fazendo aqui em Socorro logo de cara? A gente está acionando a maior recicladora de São Paulo, que por um acaso é em Atibaia, chama Lar Plástico, e é apoiadora do Move também. E a gente está trazendo a Lar para dentro da cooperativa. A gente olha, está tirando os intermediários e a gente vai fazer com que a própria cooperativa já consiga fornecer direto para quem compra no valor maior. Isso automaticamente muda a situação, porque você tem nossa, pessoas que vão ganhar muito mais fazendo exatamente aquilo que elas fazem, que sim. não é um trabalho fácil. Imagina você receber E o vai lixo da ampliar o cidade trabalho. e vai ampliar, amplia o tamanho, amplia a quantidade de cooperativas e você começa a gerar renda a partir daquilo que sempre foi visto como um problema, que a gente chama de lixo. Viu? Não sabe o que fazer,
tá querendo investir, vamos comprar lixo, comprar e vender lixo. Tipo É isso. verdade, né? E Isso não que a é gente está pouco, não, tá? falando. É muito dinheiro. É Muito muito dinheiro. dinheiro, então. Não sei o que eu faço, meu. Eu E aí, apresento o Alexandre para vocês já. e olha, ainda de cara tá ajudando o meio ambiente, não é legal isso? Incrível. Salvando os peixinhos. Não, é que eu falo para ser engraçado, mas é real. Hum, Será que é isso que vai ser minha vida, Luquinha? Adorei. E bora. tem um hotel já que vocês estão trabalhando? Tem. Ó, eu quero que vocês prestem atenção nisso tudo, porque daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, a gente vai acompanhar. Se Deus quiser, tá viva. A nossa ideia, na verdade, é. Agora no Move a gente está com uma pousada. E isso tudo está lançando agora, Está lançando agora oficialmente. oficialmente. A gente já está trabalhando nos bastidores, né? Já vem Sim. trabalhando há uns 2, 3 meses, mas vai ser lançado oficialmente no Move, onde a gente tem uma pousada, um restaurante e um atrativo turístico. A pousada é. Qual que é? Eu esqueci o nome. O Giba vai saber. Tá bom. Depois a gente Desculpa, pousada. comenta. Eu vou pedir para o Gil. Então, tem uma pousada aqui em Socorro. Isso. E o restaurante e o atrativo turístico é a Pedra, Ah, que é do Pedra. Daniel. É. Então, o que a gente está fazendo? A gente já está implementando o sistema lixo zero lá, nesses lugares, para servir como base de exemplo. A gente está trazendo, junto com a CBM, o Seu Lixo Meu, um selo, e esse selo vai ser um selo de cidade sustentável. Na verdade, um selo de cidade consciente. E esses selos vão ter 2 ou 3 graus, onde você vai ter níveis para alcançar o grau maior, e ele depois vai fazer parte de do circuito, na verdade até ampliado para o circuito das águas, onde essas localidades vão aparecer mais para os turistas, para as pessoas que se importam com isso, Incrível. criando guias, por exemplo, turísticos que esse selo tenha um destaque maior, ou simplesmente batendo mais nessa tecla da sustentabilidade, que é uma coisa que está super em voga, então as pessoas prestam realmente mais nesse tipo de coisa. Então a gente quer começar com o trade de turismo, a trabalhar com força em cima dessa tecla, bater com força em cima dessa tecla, e aí o próprio trade dá o exemplo para as outras frentes da cidade, os comércios, fábricas e por aí vai. A gente consegue depois, o ano que vem a gente quer trazer um bairro inteiro, quer fazer que um bairro inteiro seja lixo zero. Esse bairro, de preferência com uma escola, e aí você vai replicando, replicando até você conseguir formar uma cidade. Olha que incrível. Estaremos aqui o ano que vem. Tomara, Contem com o meu apoio. o Move promete ser bem maior o ano que vem, o que eu acho que é muito válido, porque é um projeto gigantesco que, se você parar para prestar atenção, cada tribo de esporte de aventura que está sendo juntada no Move, ela Sim, sozinha já é um evento. Então você sim. tem o pessoal do Jeep, da moto, o pessoal do parapente, Do do balão, do. aeromodelismo, do balão, de todos assim, do rafting. E a gente quer com que cada ano o Move acabe trazendo mais estrutura para todas essas tribos e vire realmente uma cidade que respira e expira aventura para fora. Sim. E o impacto social aí, que, né, todos seremos beneficiados. Exato. O... Puta, que legal, eu não tinha falado dessa parte com o Daniel. Que bacana. Bem legal, né? O Alexandre vai estar palestrando neste domingo, depois de amanhã, às 5 horas ali. Sua. Porque daí fica o convite aqui para Fica. vocês. Vamos lá na praia, lá na Praça do Amanhã, Praça do Amanhã. às Sereias. Ah, eu achei muito lindo isso, porque o contraste é. Vai ser se não me engano, às 4. Eu tenho aqui, se quiser, eu acho. Mandei pro Luquinha, Boa, o Luquinha já mata lá. Lucas. Se eu não me engano, é às 4 da tarde. Às 4? Mas se não for às 4, vai ser às Não, 5 já e confirmo, já confirmo. ainda vai ter Aqui, muita gente boa aí, né? aqui é.
Então, nesse domingo, 4 horas da tarde, na Praça do Amanhã, o Alexandre vai estar falando sobre todos esses projetos e como vai ser executado o lixo, seu lixo zero, seu lixo meu. O Ale, tem mais algum ponto interessante a gente tocar, assim, que eu não tenha passado? Tem esse cometa que está se aproximando da Terra aí, não sei se vocês estão Que sabendo, né? cometa? Esse objeto aí é galáctico. Tem um objeto? Você não tá sabendo? Não. O 3i Atlas? Como não? Vai Verdade? chegar daqui a pouco aí. Hoje? Não, vai chegar daqui a pouco, é em outubro. Ah, em outubro? É, mas daí é um assunto para a gente deixar para os outros aventureiros falarem. Sério? Eu não sei se o Palhares vai vir. Será que sabe quem é o Palhares? Que é o nosso astronauta, não? Ah, vai ter um Da UOS? astronauta? Eu não sei se ele vai estar. Eu tô falando sem saber. Tomara que ele esteja. Sério? É, ele vai fazer uma das primeiras viagens lá para fora da nossa atmosfera. Sério? É, Amigo? Palhares é da UOS. É amigão do Pontes. Mas acho que ele é até sócio. E ele é o cara do espaço. Vi esse capacetinho aí, eu lembrei dele. Olha. Viu? Eu vivo no universo paralelo, não vivo aqui. Eu vivo lá com o Pontes. Pontes. Isso. Ah, eu acho que vocês gostaram. Eu amei. Por mim, eu ficava aqui falando disso, mas Podemos. Não, a gente fala mais depois posso outra vez. ajudar, né? Então eu vou virar uma colaboradora. Eu quero morar na Rocinha. Já Ai, eu levo embora daqui. De Socorro para Rocinha. Leva embora. Vai ser um soco na. Eu falo assim: olha, o dia que eu for, eu não vou olhar nem para trás. Não, mas o meu desejo é ir, sair andando Você e tem não um olhar para papel trás. Fundamental. E minhas filhas, só com identidade, né, mamãe? Só com identidade. Então, vamos. Esse dia tá chegando. Então, tá bom. Muito obrigada. Uma honra. Obrigado você, Fran. Bem-vindo a Socorro. Obrigado. Bem-vindo ao nosso projeto. Vamos virar um lugar consciente, gente. Vamos. Viu? E vamos parar de matar mulheres, né? Socorro mata muita mulher. Deus. Então, vocês vamos chegar nos pontos. Não, isso é outro assunto. Viu, gente? Menos violência. Porque o lixo e a violência tá tudo junto, tá? Obrigada. Entra no ar o patrão. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida. Pode Fran, acontecimentos. Pode Fran no YouTube.